Vou compartilhar com você hoje um pouquinho aqui do meu livro Depressão à Luz da Bíblia, algo que eu falo aqui no capítulo de número 9. O seguinte: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Essa dicotomia do homem, ela é muito interessante. Nós somos, na realidade, um espírito que estávamos em Deus antes do corpo ser criado. E no momento que nós tivemos o corpo criado, Deus soprou o espírito, juntamente com o espírito, a alma, e nós nos tornamos alma vivente aqui nessa terra. Então, a maneira certa de dizer é: eu sou um espírito, possuo uma alma e tenho um corpo, eu moro num corpo. Existem 4 espíritos que atuam na terra. 3 deles têm legalidade e um é invasor. O primeiro espírito que atua na terra é o Espírito Santo de Deus, tem legalidade de pairar sobre a terra, pairar sobre as águas. Como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O segundo espírito que tem total legalidade de atuar aqui é o espírito do homem, o espírito que Deus colocou dentro do homem, aquele sopro de vida que ele colocou. Então introduziu o espírito dentro daquela casa que é esse corpo que nós moramos. E o terceiro espírito que tem legalidade de ação aqui são os anjos. Lá em Hebreus 1:14 está escrito que eles são espíritos ministradores que trabalham para aqueles que estão herdando a salvação. Nós temos o Espírito Santo, tem legalidade de ação na terra, o espírito do homem que mora na terra e domina a terra, segundo está lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 28. E nós temos, então, um quarto espírito que é invasor, que é o espírito dos demônios, que são os anjos que caíram acompanhando a rebelião de Satanás. Por isso que João, o evangelista, ele disse que nós devemos que provar os espíritos. Quando ouvirmos uma profecia, quando ouvirmos um recado que, em nome de Deus, talvez, nós temos que provar esse espírito, se tem legalidade para isso aqui na terra, ou se é um espírito de demônio, de um anjo caído. Você pode dizer para mim: não, pastor, tem outros espíritos também que são os espíritos evoluídos, os espíritos das pessoas que morreram. Absolutamente. Os únicos espíritos que estão hoje com legalidade, que vivem aqui na terra, são os espíritos que têm um corpo, como o meu espírito que está falando agora com você. Qualquer conversa de alguém que diz: eu sou um espírito que estou aqui falando com você, e que não seja o Espírito Santo, os anjos não conversam com você, a não ser que tenha uma teofania ali para falar alguma coisa, algum recado de Deus. Somente esses 3 espíritos estão autorizados de atuar na terra: o Espírito Santo, o Espírito dos anjos que não caíram, e o Espírito humano, que é o Espírito que está falando com você agora. Aí você pode me dizer assim: mas pastor, como é que se explica essa questão do espírito e a alma? O espírito da pessoa, o espírito humano, no momento que ele foi soprado no corpo que Deus preparou, com todo o produto que tem aqui na terra, por isso que nós alimentamos o físico com tudo que tem na terra, vitaminas, sais minerais, todas as coisas que tem na terra, que é o alimento do corpo. Se separar o seu corpo da terra, por exemplo, o frango que você comeu, o bife que você comeu, a carne que você comeu, tudo isso é terra que mantém o seu corpo físico, que alimenta, que nutre o seu corpo físico. Deus criou também a sua alma, junto com o seu espírito. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que somente a palavra de Deus tem o poder de separar o espírito da alma, e também juntas e medulas. Quando Deus soprou o sopro de vida no homem, ele soprou o espírito que estava fazendo parte dele e criou uma alma. Para que serve essa alma? Essa alma, ela é intérprete do material para o sobrenatural. A alma é onde está o sentimento, é a sede dos sentimentos, é a sede dos contatos que nós temos, trazendo o contato do espiritual para o material. As sensações que eu sinto no meu corpo, do espiritual que eu recebo, que vem do Espírito Santo, é percebível nesta alma e transmitido para a sensação do meu corpo. Então eu sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Alguém pode dizer assim: mas em vários lugares na Bíblia está escrito que o espírito e a alma é a mesma coisa. É a mesma coisa, absolutamente. O espírito é
O espírito, a alma e a alma são coisas totalmente diferentes. A gente observa, a Bíblia diz que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo. A Bíblia diz que nós somos essa tricotomia. Não existe essa questão de só o espírito e a alma ser a mesma coisa. Eu te garanto isso dentro da palavra de Deus. E aqui no meu livro, Depressão à Luz da Bíblia, você vê perfeitamente essa separação, essa diferença entre a alma e o espírito. Eu queria dizer algo para você aqui muito interessante. Assim como o seu corpo precisa do alimento para se nutrir que vem da terra, a sua alma também precisa de afeto, precisa de amor, de relacionamento para nutrir a saúde da alma. A alma adoece quando ela está depressiva, a alma adoece quando ela está triste. Por isso que você observa lá no Salmo 103, o salmista dá uma bronca na alma, né? Diz que nós precisamos conversar com a alma, usar sempre esse autodidata. É o espírito que é o chefe desse corpo, não é a alma. Por isso que não existe a palavra ganhar um espírito para Jesus. Ganhar as almas que se perdem. Elas, quando o espírito está morto dentro da gente, a alma toma conta e se perdem. Jesus vem, regenera o espírito, levanta ele, recria o espírito toma autoridade, começa a governar novamente a alma, e a alma passa a ser purificada pela autoridade do espírito do homem e também pela junção com o Espírito Santo, e essa pessoa passa então a ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que não tem a alma em depressão, a alma triste, porque ela se supre, ela se nutre através do afeto, através daquilo que Deus coloca na vida dela, da direção que Deus dá, do governo, da gestão que Deus dá através do espírito do homem na alma, para que venha essa sensação para o corpo. O seu corpo precisa de comida, o seu corpo precisa da terra para sobreviver, para se manter vivo, né? E o seu espírito precisa de Deus porque ele veio de Deus. Se tirar uma árvore da terra, ela morre. Se tirar você da terra relativa ao físico, você também morre. Se você ficar sem comer um ano, você não aguenta muito tempo, você vai morrer, é lógico, porque você vai deixar de nutrir o seu corpo que vive nutrido pela terra. Se você isolar a sua alma de relacionamento, de afetividade, de tudo, ela também começa a morrer. Se você isolar o seu espírito do Espírito de Deus, se você isolar o seu espírito da fonte de onde ele foi tirado, por isso que todas as pessoas, elas procuram uma religião, porque elas querem ser nutridas. Existe um vazio dentro de você que foi criado do tamanho de Deus. Por mais que você tenta suprir com outras coisas, por mais que você tenta suprir esse vazio dentro de você, você nunca vai conseguir, porque Deus fez o seu coração dentro do dele, né? Fez o seu coração dentro do dele, uma parte do coração de Deus dentro do seu, e uma parte do seu coração dentro do coração de Deus. Você separa de Deus, Deus sente sua falta e você sente a falta de Deus. Deus é autossuficiente, autoexistente, você não, você precisa de Deus. Quando você afasta de Deus, você não é nutrido espiritualmente, o seu espírito se abate, o seu espírito ele pode morrer, o teu espírito afastado de Deus, ele fica sem alimento, por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está repetindo o que Moisés falou lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 8, verso 3, se me falha a memória, Jesus estava repetindo isso lá no capítulo 4 de Mateus. Então é importante você se lembrar, você não é só físico, você não é só alma, você não é só corpo, você tem uma tricotomia e 3 fontes de alimento. Você precisa se alimentar, como eu acabei de dizer aqui. Então é muito importante que você entenda isso. Talvez a sua tristeza, essa sua angústia, é que você tem uma boa alimentação para o seu corpo e uma péssima alimentação para a sua alma. Talvez você pense que tem uma boa alimentação para a sua alma, por isso que você mergulha na sensualidade, nas coisas que você acha que vai alegrar a sua alma, e depois que você possui tudo isso, você sabe que ainda continua triste, deprimido, angustiado, e então você precisa então entender que precisa haver uma concordância. Você satisfaz o seu espírito em Deus, o seu espírito então ele tem domínio sobre a sua alma e conduz ela
de maneira que ela se torna uma alma afetiva, abençoada, e essa alma causa uma sensação de saúde, de bênção no corpo. Aí esse ser humano é um ser humano feliz, um ser humano de vida espiritual, vida emocional e vida física. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma sobrenatural e você entenda que a sua vida, tanto é que ela não termina no túmulo. No túmulo, seu corpo volta para a terra, volta para o pó de onde veio, aguardando o dia que a terra dará à luz os seus corpos, aguardando o dia da ressurreição. Enquanto que a sua alma e o seu espírito se juntam e vai para Deus, aguardar o momento da ressurreição. E lá fica consciente, né? Fica consciente, aguardando, fica adorando a Deus, já num lugar maravilhoso, e aguardando o momento da ressurreição do corpo, para que você volte e reine com Deus por todo sempre, que é o projeto de Deus num jardim. Lá no jardim, ele tinha esse projeto, e ele deu essa vitória para nós em Cristo Jesus num outro jardim. Em um jardim nós perdemos e no outro nós ganhamos. Então eu quero dizer para você que você deve cuidar da sua vida, dessa dicotomia humana. Você precisa que a bênção de Deus seja completa na sua vida. Eu não preciso de Deus. Aí você vai para os misticismos, para as coisas e etc. Você mergulha até atuando com espíritos invasores que estão aqui na Terra, porque seguiram um demônio, para você ter uma ideia, é um anjo com cobertura errada. É um anjo que acompanhou uma rebelião, ao passo que o anjo de Deus, como está escrito em Hebreus 1,14, é aquele que não acompanhou a rebelião, mas guardou o seu estado original e serve a Deus e trabalha para nós que somos salvos. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. No Salmo 91, verso 11. Os anjos são espíritos ministradores que têm legalidade de atuar aqui. Os anjos de Deus são aqueles que estão conosco nas nossas guerras espirituais. É aqueles que estão conosco nas nossas batalhas do dia a dia. Mas existem os demônios que estão contra esses anjos e também contra nós, querendo destruir a imagem e a semelhança de Deus. A ira de Satanás é tão grande que ele, não podendo atingir Deus, não podendo tocar em Deus, ele toca em você, que é a imagem e a semelhança de Deus. Mas existe uma forma. Se você estiver ligado a Deus com o seu espírito, o Espírito de Deus testifica com o teu espírito, te dando uma filiação, te dando um DNA, te fazendo filho de Deus. Está em Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Todo aquele que crê em Jesus, Deus deu a ele poder de se tornar filho de Deus. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, que nada, isso é coisa de crente, isso é coisa dos crentes, todos somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Verdade que somos filhos de criação, somos criaturas de Deus, todos somos criaturas de Deus, temos um Criador, mas tornamos filhos de Deus através de Jesus. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os religiosos vão a Deus, eu não vou citar nomes aqui, mas todas as religiões, um dia os religiosos estarão diante de Deus, as religiões levarão a Deus, mas somente o cristianismo leva ao Pai. Veja como é diferente. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Veja que ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a minha filiação está em Cristo Jesus. Eu perdi minha filiação lá em Adão, quando Adão entregou a minha vida e me fez escravo, entregou para Satanás. Você percebe que quando o diabo fala para Jesus que o mundo foi entregue a ele, Jesus não discute. Quando ele disse assim, o mundo foi entregue para mim e eu dou para quem eu quiser. Se você prostrar, você não precisa ir para a cruz, conjecturando aqui, eu te dou o mundo, porque a mim foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Jesus poderia dizer a ele, não, você está enganado, o mundo não te pertence, mas o mundo foi entregue, bem como todos os seus escravos, entregue para Satanás. E o primeiro Adão me entregou para Satanás, e eu perdi meu DNA de filho e me tornei criatura como todas as criaturas. Mas Jesus, o meu último Adão, ele veio e resgatou esta maravilha de DNA, de ser filho de Deus. Por isso que ele não fala lá, o que vem a mim, o que chega a mim,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se torna filho de Deus se não for por Jesus. Você pode achar isso muito bizarro, achar que isso é muito difícil, mas é a verdade absoluta. Jesus não é um dos caminhos. Todas as religiões levam a Deus, porque todos um dia estarão diante do trono branco para responder pelas suas crenças. O budista vai estar lá, aqueles que creem, os muçulmanos, os espíritas e todos eles vão estar lá diante de Deus. Mas o único caminho que nos leva ao Pai, que nos traz filiação, que nos torna filhos de Deus, é Jesus Cristo. E nós, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, é tão interessante que nessa degradação do mundo, a gente tem até dificuldade em acreditar que nos tornamos novamente filhos de Deus. Então o Espírito Santo vem e testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo que Jesus enviou, ele me convence que eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, meu espírito é restaurado. Quando o meu espírito é restaurado, ele tem uma gestão sobre a minha alma, ele governa a minha alma. Davi dizia, ó minha alma, até quando estarás abatida? Nós observamos o salmista dizendo que, ó minha alma, não esqueça de nenhum dos benefícios de Deus, porque é Ele que te perdoa os seus pecados, Salmo 103. Nós observamos o Espírito conversando com a alma, tendo uma gestão, tendo uma direção para a alma, e o Espírito e a alma causam uma sensação extraordinária na casa. Limpa a casa, dá saúde para a casa. Esse corpo é a nossa casa, enquanto estamos habitando aqui na terra. A partir do momento que nós saímos desse corpo, vamos habitar com Cristo até o dia da ressurreição. Esse corpo será transformado, o incorruptível vai revestir o corruptível, e nós, novamente, restauraremos essa terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade, fazendo assim o plano de Deus que ele sempre teve na vida de Adão e Eva. Nunca foi ideia de Deus trazer para esse mundo catástrofe ou destruição. Deus sempre teve uma ideia de ter um rei na terra, uma rainha na terra, e ele reinando nos céus, faria da terra uma colônia do reino dos céus, onde o homem seria o rei, a mulher seria a rainha, e todos os filhos serão os príncipes. E isso não mudou, esse plano não mudou. Esse plano vai acontecer de qualquer maneira, porque ninguém pode impedir. A Bíblia diz, agindo Deus, quem pode impedir? Então eu quero deixar essa palavra para sua meditação nesse momento, que Deus possa abençoar você, sua família, sua casa, e que você sempre tenha em mente, se o seu espírito vai bem, o seu rosto formoseia e o seu corpo terá saúde. Mas se o espírito abatido adoece o corpo e te leva à depressão, à tristeza, à angústia, então que você dê lugar a Deus para que Ele reavive sempre o seu espírito, para que Ele tenha uma boa gestão sobre a sua alma e sobre o seu corpo, para que você tenha vida e vida com abundância. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Ele ressuscitou. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Se você ainda não fez isso, você procura uma igreja mais próxima da sua casa, que prega o evangelho verdadeiro, que não está explorando a palavra, e entrega a sua vida para Jesus, e você vai experimentar esse novo nascimento, que acontece assim no estalar de dedo. E posteriormente você vai experimentar a conversão, que é o Espírito Santo que vai te dar. E você vai experimentar. A vontade de Deus nós não conhecemos para experimentar. A vontade de Deus nós experimentamos para conhecer. Paulo disse lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele disse que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é como uma laranja. Eu posso chupar uma laranja perto de você e você nunca vai saber o gosto dela. Você pode chupar uma laranja perto de mim, eu nunca vou saber o gosto dela. Para que eu possa conhecer o gosto dessa laranja, eu preciso experimentar. Quando eu chupo essa laranja, eu sei se ela é azeda ou se ela é doce. Assim, você pode experimentar a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Você pode experimentar essa vontade que Deus vai te dar conhecimento posteriormente, quando você começar a experimentar. A fé que Deus nos deu, nós temos 3 tipos de fé
Nós temos a fé natural que nasce conosco, nós acreditamos nos nossos pais, acreditamos na nossa família, acreditamos nos nossos amigos. Tem a fé comum que nós recebemos na vida intelectual, leva-nos a fazer um curso superior, curso acadêmico, e tal, essa fé natural. E a fé de Romanos 10:17, que é a fé sobrenatural. Por isso que quando a fé intelectual diz que não tem mais jeito, não há mais solução, a fé natural não acredita mais, a fé sobrenatural chega e diz, tem jeito. É a fé que vem de Deus. Por isso que é sobrenatural, vem sobrenatural. E que você possa ter essa fé no seu coração. A fé é a coisa mais importante que Deus colocou dentro da gente, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida pudéssemos encontrar com Ele, que é o autor e consumador da fé. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos encontrar com Deus nos momentos difíceis. Que você possa aumentar a sua fé. Cada dia seja uma pessoa de fé. Não tenha só a fé natural que nasceu com você, nem só a fé comum que você conquistou no seu crescimento, no seu intelecto, na sua sabedoria dessa terra, mas que você tenha também a fé sobrenatural. Deixo aqui o meu abraço, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, sou pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Goiânia. E se você me der essa honra de estar aqui um dia comigo para conversarmos pessoalmente e conhecer você, eu vou ficar muito feliz. Vou pedir para você assinar no meu canal, que estou começando esse trabalho, pedir para que seus amigos também possam assinar. Você pode mandar para mim a pergunta que você quiser aí, né? Pergunta que você desejar, que eu possa responder. Se eu tiver condições de responder, se eu tiver conhecimento para responder, eu vou dizer que sei e vou responder. Se eu não tiver conhecimento, eu vou dizer que não sei. Grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.